Que bom ter vocês aqui mais uma vez. Hoje a gente vai encerrar uma sequência de 3 aulas, né? Hoje é a terceira, sobre a assistência de enfermagem e os indicadores estratégicos. Foi muito bom ter escolhido esse tema. A gente teve um feedback muito bacana sobre a equipe assistencial, a equipe técnica, muitas dúvidas em relação a isso. Às vezes eles questionam, por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer aquilo? E essas aulas foram muito esclarecedoras, eu fico muito feliz com isso. Se você tem algum colega que trabalha, que você acredita que ele precisa receber essa informação, fique à vontade para compartilhar, divulgar nas suas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, aqui embaixo na descrição. E também pode curtir. A sua curtida é muito importante para nós, para o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Então, como eu havia dito para vocês, hoje a gente vai fazer a terceira aula. Então, a gente vai entender um pouco melhor sobre os indicadores estratégicos na assistência. Vamos relembrar um pouquinho das aulas anteriores. A gente falou um pouco sobre a importância da visão sistêmica, como ela está vinculada aos valores institucionais, a visão da empresa, a missão, os valores, o propósito. Tudo isso, a partir de tudo isso, nascem as metas. Então, com o nascimento das metas, vêm os indicadores e a assistência de enfermagem vai estar diretamente relacionada à parte prática disso no controle de qualidade em saúde. Vamos relembrar um pouquinho aqui sobre o conceito de indicadores de qualidade. São uma das ferramentas do sistema de gestão da qualidade que servem para monitorar e controlar a eficiência de processos. Então, a partir do momento que você consegue medir a execução, a eficiência, a efetividade dos processos que são executados dentro da sua instituição, você consegue ter um panorama mais completo. Você consegue saber se você está indo bem, se você está indo mal. Como a gente tem aqui alguns objetivos dos indicadores. Eles auxiliam para monitorar resultados, orientam nas tomadas de decisão, eles vão fornecer métricas que identificam se você atingiu ou não determinada meta, vão promover melhoria contínua e são fundamentais para a implantação de um sistema de gestão da qualidade. Então, se você tem um processo de gerenciamento, de gestão bem estruturado, você com certeza tem indicadores. Mas o indicador não pode surgir de uma forma aleatória. Como eu disse, ele precisa estar linkado aos valores da instituição, ele precisa ter uma meta bem definida e ele precisa ser bem estruturado. Então, aqui hoje a gente vai mergulhar um pouquinho disso na prática da enfermagem, né? Como a equipe assistencial atua na gestão estratégica. Como a gente já falou, a partir do indicador, né? Então, isso está completamente vinculado. Então, vamos entender um pouquinho como isso funciona na prática. O indicador de saúde, ele tem o que a gente chama de ficha técnica, né? Então, ele tem algumas definições, alguns conceitos a serem seguidos. Inicialmente, isso parece que é um bicho de 7 cabeças, mas se estiver bem escrito, bem desenhado o fluxo, na verdade não é nenhum monstro, não precisa se assustar. Então, o indicador precisa ter um nome, né? Então, por exemplo, aqui, incidência de quedas com dano, né? É o nome do indicador. Mas esse indicador, ele pode ser baseado em uma taxa, em um percentual, pode ser incidência, pode ser número absoluto, isso não é uma regra, mas ele precisa ter um nome, né? E também ele precisa ter a fórmula, é o método, o tipo, a amostra, então vai ser a fórmula de como ele é calculado. Também ele precisa ter fonte de informação. A partir de onde vai ser feita essa coleta de dados? Vai ser auditoria de prontuário? A coleta de dados vai ser a partir de um questionário, de um instrumento de coleta de dados que vai ser criado? Vai ser a partir do prontuário do paciente? Enfim, precisa estar definido qual será a fonte de informação. Precisa também ter o nome do responsável, né, qual é a pessoa que vai acompanhar e calcular esse indicador, a frequência, então, por exemplo, é mensal,
a incidência de quedas com danos. O acompanhamento dele é mensal, o acompanhamento dele é trimestral, enfim. Isso tudo vem já escrito e definido na ficha técnica. E também uma coisa que é imprescindível é a análise crítica. Ela precisa estar presente na sua planilha do seu indicador. Então, ali na análise crítica, você vai descrever como foi a coleta de dados desse indicador. Por exemplo, no mês de agosto, foram atendidos X pacientes, identificado Y número de pessoas com quedas e com dano. Sei lá, um exemplo. Foram identificadas oportunidades de melhorias e foram definidos planos de ações para prevenir novos eventos. Então, isso é análise crítica. Não precisa ser uma coisa muito grande, muito elaborada. O importante é que precisa ser analisado e precisa ser uma análise concisa. Ela precisa estar fundamentada na base teórica daquele indicador. Não pode ser uma coisa aleatória, né? Então, tem que ter uma sequência, uma linha cronológica, um raciocínio comum ali, que vem lá desde o nome do indicador até finalizando com o plano de ação da análise crítica. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de indicadores que a gente usa na saúde. Um que é muito comum, eu acho que todas as instituições de saúde acompanham esse indicador, que é a taxa de ocupação. Então, aqui eu coloquei para vocês a fórmula embaixo. Então, o indicador de taxa de ocupação, ele é calculado, é o percentual do total de pacientes atendidos pela quantidade de leitos disponíveis. Então, essa aqui é a fórmula do indicador taxa de ocupação. Outro que é esse que eu até falei para vocês é a incidência de quedas com dano. Então, qual é a fórmula de calcular a incidência de quedas com dano? Vai ser o total de quedas com danos em pacientes pelo total de pacientes atendidos por dia vezes 1000. Então, essa aqui é a fórmula de calcular esse indicador, incidência de quedas com dano. Taxa de profilaxia de tromboembolismo venoso. Então, esse aqui é um outro indicador muito comum no hospital geral, em UTI, unidade de internação. Como ele é calculado? Total de pacientes com risco trombótico não baixo que receberam profilaxia para TEV pelo total de pacientes com risco trombótico não baixo internados na instituição. Às vezes parece ser meio confuso, mas na hora de calcular é bem simples. São dados que você já tem na sua instituição. Basta fazer uma continha aqui, às vezes é uma regrinha de 3, uma equaçãozinha bem simples. Não deixa esse nome grandão aqui assustar você, tá bom? É muito fácil de fazer. Aqui eu trouxe para vocês uma ficha técnica de um indicador e eu deixei aqui embaixo, aqui, ó, consórcio de indicadores de qualidade hospitalar. Eu vou deixar esse material no link aqui embaixo da descrição do vídeo dessa aula de hoje. É um arquivo PDF dessa instituição, ele é atualizado de 2020 e ele tem inúmeros indicadores utilizados na qualidade hospitalar. E tem muitos deles você pode adaptar para a clínica, para a unidade de saúde, para hospitais especializados, como hospitais que fazem hospital de oftalmologia, endoscopia, enfim, tem muita coisa que você pode adaptar à sua realidade, tá bom? Não deixa de fazer, porque às vezes você pensa que não consegue, que não vai dar conta, mas tem muita coisa que é sim possível de se fazer. Estuda, quebra um pouquinho a cabeça que você consegue, tá? Então, olha, eu trouxe aqui essa ficha técnica para vocês verem como ela funciona. Normalmente essa ficha técnica, ela fica assim, ela é padronizada. A orientação é que ela seja revisada pelo menos anualmente. Algumas instituições têm como protocolo que essa revisão seja semestral, né, a cada 6 meses. Mas a partir dessas definições é que a gente vai fazer a análise crítica, né, desse indicador e vai serem definidas as ações a partir daquilo ali. Então, por exemplo, aqui esse indicador de taxa de infecção de sítio cirúrgico,
ele está vinculado à segurança do paciente. Então, para uma instituição que tem centro cirúrgico, ele é um indicador indispensável, ele precisa existir. Então, vamos um pouquinho aqui para a parte prática, para a gente entender qual a importância de acompanhar esse indicador pela equipe da enfermagem. Aqui a gente vai ver o total de casos com infecção de sítio cirúrgico que ocorreram em até 30 dias de cirurgias limpas que constam no denominador. Vamos dividir isso pelo total de cirurgias limpas no mês anterior ao mês de competência. Então, a gente vai pegar todas as cirurgias limpas que aconteceram naquele mês e vamos calcular ela pelo total de casos de infecção de sítio cirúrgico daquele mesmo período. E aí a gente vai multiplicar por 100. Então, eu vou pegar todas as minhas cirurgias limpas e a partir delas eu vou calcular a taxa daquelas que são limpas e que tiveram infecção de sítio cirúrgico. Se esse número ele está acima do que é considerado normal, do que é considerado aceitável para essa taxa, a gente pode considerar que existem oportunidades de melhoria. Então, a gente vai investigar alguns detalhes. Quais foram as cirurgias que tiveram infecção? Teve antibiótico profilático? Foi feito na hora certa? Aquele material veio da CME seguindo todos os processos? Estava tudo ok? Tinha umidade? O processo de esterilização estava ok? O cirurgião seguiu todas as etapas do processo de asepsia e antisepsia daquele sítio cirúrgico? Então, são inúmeras perguntas que são levantadas nesse momento. Então, a partir de uma taxa, de um cálculo, de um único indicador, a gente consegue ter uma mensuração de inúmeros processos que precisam acontecer de forma muito segura para que lá no final este indicador seja satisfatório, tenha um resultado positivo. Então, a gente pode ver que estrategicamente, financeiramente, talvez não pareça ser tanto. Mas isso é uma coisa sem importância. Mas quando a gente traz para a nossa prática profissional, a gente vê a importância de se ter esse tipo de controle, de se acompanhar esse tipo de indicador. Eu trouxe aqui para vocês apenas um exemplo, mas como eu disse, nesse material tem vários indicadores, com toda a ficha técnica pronta para você, de modo muito fácil, muito acessível a toda a equipe de enfermagem. O objetivo dessa aula não é parecer que é tudo muito difícil, muito técnico. Pelo contrário, eu quero te dizer que é possível, que você pode fazer na sua instituição, por menor que ela seja. Sempre tem algum indicador que a gente consegue adaptar à nossa realidade. Agora, essa frase aqui, ela é muito importante na hora da gente trazer para a nossa equipe, voltando à questão da cultura organizacional. Nada é, tudo está. Voltando um pouquinho naquela síndrome da Gabriela, eu não consigo, eu não sei, eu não gosto de cálculo, não gosto de matemática. Nada é. As coisas estão. Hoje está difícil, mas pode melhorar. Hoje eu não consigo, mas amanhã eu vou me dedicar, eu vou estudar um pouco e eu vou conseguir fazer esse indicador, eu vou conseguir cumprir as minhas metas e atingir essas metas. O nosso objetivo com todo esse trabalho aqui é dizer que você pode sim ser um enfermeiro de muito sucesso e o que tiver ao nosso alcance para trazer ótimas dicas e conteúdos para que você alcance esse objetivo, a gente vai estar fazendo, tá bom? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Acompanhe as próximas aulas, a gente vai ter live muito em breve com uma equipe sensacional e eu espero que vocês fiquem de olho e acompanhem elas aí, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!